Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre José Aldo e sobre Dana White, que deu uma declaração sobre Conor McGregor. Então, duas notícias importantes, mas antes da gente começar, não esquece de entrar lá no diretaço.com.br, link na descrição, que a loja do Diretaço estão acabando as camisetas. Desde que eu falei a primeira vez, um monte de gente já entrou lá e já comprou. Então, entra lá e compra antes que acabe, porque quando acabar não vai ter mais, né? Óbvio, e eu vou ter que fazer outras e enfim, não sei se vai ter promoção, então aproveita e vai lá e garante a sua antes que acabe. E também se inscreve no canal pra gente chegar nos 100 mil inscritos, estamos muito próximos e bora lá pro vídeo. Notícia diz o seguinte, a primeira que é a do José Aldo. O José Aldo teve conversas com treinadores para decidir se continuava no MMA. Pra quem não lembra, ele perdeu duas vezes pro Max Holloway, né? Perdeu a cinturão na primeira luta, foi nocauteado, e aí na revanche foi nocauteado de novo. Então, realmente foi um momento bastante complicado e eu vou ler aqui as declarações da entrevista dele, né? Que ele falou mais de um assunto, inclusive. Então vamos lá. Primeira declaração. Depois da luta, tirei um tempo para mim, para pensar e ficar com minha família. 2 semanas depois, me reuni com os meus treinadores, sentei com todo mundo. Perguntei o que eles achavam, se era hora de parar ou não. Decidimos seguir em frente. No dia seguinte, já estava na academia. Acho que eu tenho muita lenha para queimar ainda. Total capacidade de ir lá e brigar pelo título de novo. Tenho 4 lutas ainda no contrato. Quero fazer pelo menos 3 esse ano. Quero chegar na terceira já brigando pelo título. Voltar a ser campeão. Aí no futuro eu penso em me aposentar ou não. Vamos aí para a segunda declaração. Eu vou ler todas e aí a gente fala, comenta depois, né? Então, a segunda declaração dele foi o seguinte: foi um rolo para essa luta sair. A luta que ele tá falando é contra o Jeremy Stephens, que é no dia 28 de julho, né? Então foi um rolo para essa luta sair. Chegaram a falar no Rio, Chicago, Singapura e aí finalmente bateram o martelo para o Canadá. Foi um pouco de loucura. Estava concentrado na luta, mas não sabia quando ia acontecer. Então a gente intensificava o treino, depois diminuía, depois intensificava de novo. Agora a preparação começa mesmo na virada do mês. O camp começa forte. E aí, terceira declaração. Eu acho que a pressão sempre vai acontecer, mas eu gosto disso, gosto de sentir a pressão. Foi assim desde o início da carreira, não tem como fugir disso. Eu apenas gosto de lutar, gosto de fazer aquilo que eu sei fazer, treinar forte todos os dias para chegar lá e fazer o meu melhor. É nisso que eu quero sempre estar, por isso estou pedindo mais lutas, para que assim possa ir bem melhor, para ter uma adaptação melhor. Não usando isso como desculpa, mas eu, como campeão, lutava muito pouco, então estou pedindo para fazer cada vez mais lutas para que assim eu possa engrenar cada vez mais. Próxima declaração, não tem como fugir, meu estilo sempre foi agressivo, de procurar a luta, acho que errei um pouco no passado por não procurar isso. Quero voltar às origens, quero voltar a treinar tudo aquilo que treinei com todo mundo. Acho que foi assim que virei campeão e no que estou focado agora. Na verdade, eu acho que é um é no que estou focado agora, enfim. Estou treinando todo dia kickbox e vou chutar como antes. Vocês vão ver um Aldo muito agressivo, pode ter certeza que vai sair muito chute e soco agora. Bom, ainda tem mais algumas declarações, né? Ele falou bastante coisa aqui. Vamos ler mais uma aqui, mais um trecho pequeno. Posso pesquisar na web para você. Oxente, não precisa não, fia. Deixa que eu leia aqui, viu? Obrigado, você é muito gentil. Fica pra próxima. Se catar. Então, próxima declaração. Vai ser um lutão. De novo, falando sobre o Jeremy Stephens, né, que é um cara aí da trocação. E ele disse, quem vai ganhar são os fãs. Somos 2 caras muito agressivos, 2 caras que lutam pra frente procurando sempre acabar o quanto antes. O Jeremy é um lutador bem alerta, ele solta sempre uns cruzados muito fortes. E aí o José Aldo também fez um comentário sobre o Brian Ortega, que é o cara que vai desafiar o Max Holloway pelo cinturão. Brian Ortega que tá invicto e nocauteou o Frank Edgar, né, que o próprio José Aldo não conseguiu. Então vamos ver a declaração do José Aldo sobre o Brian Ortega. Ele disse o seguinte, Brian vem numa crescente muito grande, vem merecendo essa disputa, mas o Max é um grande atleta, está acostumado com isso. Não aponta um favorito, acho que está muito empatado ali, vamos ver no que vai dar. São 2 grandes pessoas, 2 grandes campeões e atletas, ficaria feliz de ver qualquer um campeão. Um procura o legado e o outro tem uma história de vida muito bonita. Agora, pensando profissionalmente, lógico que para mim seria melhor o Brian Ortega vencer, já que já lutei 2 vezes com o Max. O caminho encurtaria, Max, né? Enfim. Mas isso está nas mãos dele. Quem vencer, venceu. Desejo boa sorte aos 2. Mais uma declaração, a categoria deu uma aumentada, principalmente no tamanho dos lutadores. Antigamente me achava maior, hoje em dia sou considerado até baixo para o peso. O pessoal é muito mais alto, mas eu tenho uma vantagem, meu alcance é muito bom. Eu tenho um jogo que sei que posso brigar com qualquer um de qualquer tamanho. Acho que isso fica mais para a estatística. Lá dentro temos que procurar neutralizar isso, maneiras de neutralizar isso. E por fim, a última declaração, ele disse o seguinte, trabalho pensando nisso, né? Na próxima luta dele aí, na verdade, nos passos para reconquistar o cinturão.
cinturão. Então trabalho pensando nisso. Acho que para qualquer atleta que não sonhe em ser campeão, o melhor é mudar de esporte. Não ia ser diferente comigo. Acho que toda vez quando estou treinando, quando estou lá em cima, é para buscar o meu melhor. Eu me acostumei bastante em ser o campeão. Quero esse gosto de volta. Quero lutar mais vezes, por isso, em busca do título outra vez. Então tá aí, essas foram as declarações da entrevista do José Aldo. A luta dele, a próxima luta dia 28 de julho, né, a luta principal do evento. Ele vai enfrentar aí o Jeremy Stephens, que é um lutador muito agressivo, como ele já falou aí, um cara que busca o nocaute. Então é uma boa luta para o José Aldo tentar reencontrar o caminho da vitória. E pelas declarações do José Aldo, eu não sei se ele vai seguir ou não, porque outras vezes ele já deu algumas declarações desse tipo, que ia voltar a chutar e no fim não voltou. Com o próprio Max Holloway ele falou isso, deu um chute outro só, mas ficou mais no boxe de novo, então acabou errando de novo. Mas levando em consideração mais uma vez, botando fé mais uma vez no que ele disse, de ser mais agressivo, de voltar a ser aquele José Aldo de antes, de disparar mais golpes, não só chutando, mas também com as mãos, né, de ir mais pra cima, enfim, de dar aquele apavoro nos caras, de colocar medo nos caras, que é o que ele fazia antigamente. Eu acho que sim, ele tem totais chances de voltar até ser campeão de novo, vencer o Jeremy Stephens, chegar numa disputa de cinturão e vencer o Brian Ortega ou o Max Holloway. Ele tem condições para isso, a gente sabe quem é o José Aldo, não é um cara, não é qualquer um, a gente tá falando de um dos melhores atletas de MMA da história, não só do Brasil, mas da história como um todo. O cara ficou anos invicto, o cara foi muito dominante. Mas o principal, assim no caso da Ronda Rousey, né, que eu comentei em outro vídeo recentemente, o problema é a cabeça, né? O José Aldo meio que deu uma desmotivada desde quando perdeu pro McGregor, porque o Dana White e o UFC só pensavam em McGregor e desvalorizaram o José Aldo, isso desmotivou e ele começou com a ideia de ir pro boxe, então meio que desandou tudo, né? Então eu espero que agora, pela declaração dele pelo menos, é que já que decidiu que não vai se aposentar, que ele volte aí com vontade, né? E pegando o gancho aí de Dana White e McGregor, tem uma declaração rápida, na verdade duas frases aqui do Dana White falando sobre o McGregor. A primeira, ele disse o seguinte: ele precisa ser punido pela lei antes, vamos ver o que acontece em Nova York. Para quem não lembra, McGregor fez aquela confusão toda, né? Quebrou o vidro do ônibus, atacou um monte de gente, zoou o card todo do UFC, um monte de luta cancelada por causa dele, a polícia, ele teve que ir para a polícia, enfim, teve um monte de problema. Então Dana White disse que primeira coisa, ele precisa ser punido pela lei antes. Isso quando questionaram Dana White se o McGregor seria punido pelo UFC, então ele respondeu isso. E a segunda resposta que o Dana White deu foi quando questionaram sobre o McGregor enfrentar o Khabib. Aí o Dana White disse: se formos fazer uma luta desse tamanho, teremos que fazer em Las Vegas. Khabib lutará na Rússia em algum momento, mas não contra o McGregor. Essa é uma luta muito grande, tem que acontecer em Las Vegas. Enfim, Las Vegas que ele diz porque sempre tem evento lá, é muito grande, já tem todo um mercado lá, né? Mas, sim, a Rússia também tem um mercado gigantesco e seria ótimo colocar o Khabib como campeão lutando lá, ainda mais contra o Conor McGregor. Mas eu acho que o Dana White, na verdade, ele não falou isso, mas ele não quer colocar o McGregor lá por conta da confusão que deu, né? Eu acho que colocar o McGregor lá na Rússia, o pessoal já é meio doido da cabeça. Eu acho que ele tem medo da confusão que pode dar, enfim, alguém fazer alguma coisa. Então, eu acho que ele prefere colocar o Khabib com outro cara lá, seja com Tony Ferguson, Kevin Lee, sei lá, qualquer outro cara, né? E o McGregor, como é um cara, inclusive, que vende mais, isso aqui, colocar lá em Las Vegas. Mas eu não vejo essa luta como muito próxima de acontecer, porque o McGregor ainda tem muitos problemas para resolver. E eu acho, inclusive, que o Dana White nem deveria cogitar essa luta já de imediato, por tudo que o McGregor fez, né? Eu acho que o McGregor merecia ficar, já que ele também não tá com muita disposição de lutar, deveria ficar um tempo na geladeira, deixar o Khabib defender o cinturão uma ou duas vezes, para aí sim depois pensar em colocar o McGregor para lutar, né? O cara fez tudo isso com o UFC, com os atletas, machucou um monte de gente, e aí já vai pôr o cara para lutar, inclusive vai pagar uma bolada, vai pagar o máximo que já pagou pro cara, enfim. Eu acho que, apesar do Dana White e o UFC querer a grana por conta de pay-per-view, eu acho que deveria dar uma segurada ainda, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, essas foram as duas notícias, uma mais comprida, com um monte de declaração, e a outra um pouco mais curta, que foi essa aí do Dana White. Mas se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, deixa nos comentários o que vocês acham, se o José Aldo realmente vai cumprir o que tá falando, vai chutar mais, vai bater mais, vai ser mais agressivo, vai pra cima, vai tentar buscar o cinturão. E também deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre o Dana White não fazer a luta do Khabib com o McGregor, caso aconteça, lá na Rússia, e sim, mais uma vez, em Las Vegas. E se você não tiver inscrito, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem, e entra lá, diretaço.com.br, que é a loja do Diretaço, e garante sua camisa antes que acabe, beleza? Então é isso, é nóis, eu vejo vocês na próxima, valeu, falou!